boa tarde a todos. De facto, estudos de aula parece-me que é uma forma de trabalho com professores com muitas potencialidades, nomeadamente para promover aquilo que é o envolvimento dos alunos na escola. É disso que eu vou procurar dar-vos uma ideia do que é que tem sido feito nesse campo. Vou falar ali do público. Muito bem. Então, os estudos de aula, em inglês diz-se lesson study, em japonês diz-se jui Genkyu ou algo semelhante. De facto, são uma forma de trabalho que se desenvolveu no Japão já há muito tempo, há mais de 100 anos, e que foi, digamos, notada a certa altura, no fim do século XX, por investigadores americanos que visitaram o Japão e tiveram muita curiosidade nessa altura em perceber porque é que os alunos japoneses tinham resultados escolares nos testes internacionais muito elevados. O que é que de especial se passava no Japão? E, entre outras coisas, notaram que havia, de facto, algo que não era conhecido, não é praticado, e que são esses estudos de aula. Eles têm, digamos, este processo de trabalho tem um cunho colaborativo muito forte e é centrado na prática letiva. E, além disso, tem uma ligação importante com as orientações curriculares e com a investigação que é feita no campo da educação. E uma coisa que, para mim, é bastante interessante é que, de facto, são uma forma de trabalho próximo de uma investigação dos professores sobre a sua própria prática profissional. Eu vou tentar mostrar isso ao longo da apresentação e retomar estas ideias. Então, o que é um estudo de aula? Digamos, ele tem, de alguma forma, um ciclo que tem 4 momentos importantes, começando com a definição de uma questão a investigar, questão esta que deve ter a ver com dificuldades dos alunos ou com problemas na aprendizagem dos alunos. Portanto, começa-se por aí, procurar precisar uma questão que se vai procurar abordar através de uma aula, que se vai tentar, através dessa aula, contribuir para um desenvolvimento, para uma aprendizagem dos alunos. Depois, a parte mais extensa, mais prolongada, é o planeamento da aula, e é aí que se vão poder ter em conta vários aspectos relacionados com as orientações curriculares, com a articulação vertical do tema que foi definido, com outros temas, com resultados de investigação, com as possíveis tarefas que os alunos podem desenvolver, etc. Portanto, esta planificação normalmente ocupa várias sessões de trabalho. Depois temos o momento em que é feita a aula, que é observada pelo conjunto dos participantes no processo e portanto, há uma recolha de dados e, finalmente, há uma reflexão que é feita sobre a aula com base nos dados recolhidos. E, portanto, enfim, a imagem típica destes estudos é algo parecido com isto. Aqui, neste caso, nós temos um conjunto de alunos muito jovens, eventualmente no nível de educação pré-escolar, e temos um conjunto de observadores que estão no segundo plano a ver o que se passa, portanto, a tirar notas e portanto, a seguir os acontecimentos. Eu gostava de sublinhar esta característica fundamental. De facto, com o processo formativo, este conjunto de atividades realizadas pelos professores, ela está centrada nas aprendizagens dos alunos.
e, portanto, a aprendizagem dos alunos informa a questão de partida, constitui o foco da preparação da aula, da observação da aula e da reflexão pós-aula. E, portanto, aqui há uma diferença muito grande em relação ao conceito habitual que nós temos de observação, em que observar aulas normalmente é observar o que é que o professor faz. Está-se com atenção às ações do professor, àquilo que é a prática do professor durante a aula. Aqui há, de facto, uma orientação diferente. É claro que o professor que está a dar a aula vê-se o que é que ele está a fazer, mas não é esse o foco, de facto, da observação, mas sim a aprendizagem dos alunos. E, portanto, do Japão, isto passou para os Estados Unidos, dos Estados Unidos começaram a realizar-se projetos e publicar-se artigos e começou a ter repercussões por todo o mundo, e hoje em dia existem desenvolvimentos com estudos de aula em numerosíssimos países, e existe uma associação internacional, World Association of Lesson and Learning Studies, que se reúne de 2 em 2 anos e que, enfim, é um encontro com largas dezenas, mais de uma centena de participantes, e onde se vão debatendo novos desenvolvimentos de estudos de aula, e que reúne pessoas ligadas às universidades, ligadas aos sistemas educativos, pessoas com responsabilidades nas escolas, diretores de escolas, etc. Eu diria que na Ásia, na China e na Malásia, na Indonésia, existe um grande desenvolvimento de estudos de aula, a mesma coisa na Austrália, a mesma coisa em diversos países europeus, também na América Latina já existem experiências e testemunhos de estudos de aula já a serem desenvolvidos há algum tempo. Só para trazer aqui alguns exemplos, um estudo, por exemplo, feito na Indonésia, um projeto feito na Indonésia, apoiado pelo governo e com a participação de 3 instituições de ensino superior, e que envolveu, digamos, os elementos característicos do estudo da aula. Outra experiência em Israel, em que fizeram vários ciclos. Portanto, aquele ciclo que eu apresentei foi repetido por 3 vezes, com 5 professores, e, portanto, no fim de cada reflexão que era feita sobre a aula realizada, havia implicações para procurar aperfeiçoar o plano de aula e voltar a ensinar a aula uma segunda vez e uma terceira vez. Portanto, esta ideia do reteaching, como dizem, e que por vezes é utilizada nos estudos de aula. Uma outra experiência muito diferente é feita na formação inicial de professores, em que aqui, com um conjunto de 18 futuros professores, procurou-se reproduzir algumas das características do estudo de aula através de atividades de microensino, feitas pelos próprios futuros professores, fazendo microensino com eles próprios, observando e discutindo as aulas que eles realizaram. Aqui em Portugal e no Instituto de Educação têm sido, sobretudo, 2 as questões que nos têm interessado. Uma dizendo respeito às aprendizagens profissionais dos professores, que se podem evidenciar no estudo de aula, e outra relativa aos elementos fundamentais da dinâmica do estudo de aula, que são propiciadores dessas aprendizagens profissionais. E, portanto, algumas questões mais específicas têm a ver com uma das questões que nós temos dado ênfase, a questão da análise das dificuldades e das estratégias dos alunos, a análise dos processos de raciocínio dos alunos, a própria perspectiva, nomeadamente de respeito à disciplina de matemática, de uma determinada abordagem curricular, que nós chamamos de abordagem exploratória, e através da qual se procura que os alunos tenham uma parte importante
na construção do próprio conhecimento matemático. Portanto, em vez de ser um ensino transmissivo, um ensino feito numa perspectiva de redescoberta por parte dos alunos. Associada a esta abordagem exploratória estão as tarefas que são propostas e que são as tarefas que são imaginadas para a aula, são um elemento crítico do planeamento e, portanto, do estudo da aula. O potencial das discussões coletivas, que é um outro elemento importante de uma abordagem exploratória, ou seja, estamos aqui a falar de uma aula que nós temos vindo a experimentar com muito sucesso na disciplina de matemática, mas que se pode utilizar em muitas outras disciplinas, em que, em vez de ser o professor a explicar desde o início algo que se pretende que os alunos aprendam e depois a seguir dar alguns exemplos de aplicação desses conhecimentos, eventualmente propondo exercícios para os alunos resolverem, o que temos é uma aula que tem como ponto de partida central uma tarefa que não é imediato, não é um exercício, os alunos têm que pensar, portanto não é uma tarefa que pode ser resolvida de uma forma, digamos, mecânica, imediata, porque os alunos já resolveram tarefas semelhantes, é uma tarefa que constitui alguma novidade para os alunos, há uma dificuldade e a ideia é exatamente que, a partir do seu trabalho sobre essa dificuldade, que se promove a aprendizagem. E, portanto, os alunos têm um momento de trabalho que pode ser feito em pares, pode ser feito em grupos, pode ser feito individualmente e no fim desse momento de trabalho dos alunos temos então uma discussão coletiva em que vários alunos ou vários grupos apresentam as suas resoluções, questionam as resoluções dos colegas e eventualmente existe aí, digamos, um momento também de reflexão e de aprofundamento, ele próprio também propiciador das aprendizagens. E, evidentemente, o estudo da aula pode parecer algo relativamente simples de realizar, mas não é. Tem alguma, digamos, requer um conjunto de condições e, portanto, perceber em que condições se pode realizar com sucesso um estudo de aula é também uma questão que nos temos ocupado. A estrutura habitual do estudo de aula tem cerca de 8 sessões e, portanto, a maior parte, como eu já indiquei, tem a ver com o planeamento, portanto, enfim, o próprio aprofundamento sobre o tópico que está definido como central no estudo. Nós temos feito algumas sessões em que existe alguns estudos de aula em que fizemos um conjunto de sessões adicionais que surgiu um pouco como tentativa de corresponder ao modelo da oficina de formação, mas que, digamos, apareceu de uma forma um pouco imprevista, mas que se revelou muito útil, porque permitiu, depois dessa reflexão, em vez de se repetir aquela aula, o que os professores foram fazer foi planear novas aulas, muito seguindo os princípios do trabalho que tinham feito até aí. E, portanto, depois, no fim, concluir com a reflexão final sobre o trabalho realizado. Isto revelou-se uma parte muito conseguida, muito rica do trabalho a realizar. Temos feito, sobretudo, estudos de aula em matemática e em física e química, mas, como eu digo, é um tipo de processo formativo que pode ser feito noutras disciplinas e estamos com curiosidade em ver quando é que será possível fazermos experiências noutras disciplinas. Também já fizemos na formação inicial, de uma forma bastante diferente daquele estudo que eu referi, feito pela Maria Fernandes, uma americana, e portanto, quer na disciplina de matemática, com futuros professores, quer na disciplina de física e química, em condições diferenciadas, conforme os futuros professores estão mais perto da conclusão do curso, caso em que é interessante que eles próprios assumam a responsabilidade de lecionar a aula,
quer numa etapa mais anterior, em que é mais adequado que eles não assumam essa responsabilidade e essa responsabilidade seja assumida por um professor com experiência, nomeadamente, eventualmente, o professor cooperante da escola. É um exemplo de uma tarefa que foi concebida por um conjunto de professores do primeiro ciclo que trabalharam num estudo de aula realizado em 2011-2012. A tarefa está aqui, tendo em conta... Portanto, esta tarefa foi feita porque os professores identificaram como uma das grandes dificuldades dos seus alunos o conceito de ângulo. O conceito de ângulo em matemática, de facto, não é um conceito fácil, é um conceito que faz parte do programa do primeiro ciclo. Os professores identificaram, isto para nós, digamos, não era o que nós esperávamos, nós imaginávamos que eles iriam indicar algum tema relacionado com os números, com as operações, eventualmente a divisão, que é a operação mais complicada, mas eles selecionaram um tema de geometria, o conceito de ângulo. O que nos obrigou também a nós a ir estudar como é que o conceito de ângulo de facto aparecia no primeiro ciclo e o que é que podia ser feito neste campo. Portanto, aquilo que se definiu é que a distinção entre ângulo agudo, ângulo reto e ângulo obtuso era o ponto que iria ser, digamos, fulcral nesta aula. É muito curioso que os professores estavam preocupados com a questão da medição dos ângulos. Portanto, o conceito de ângulos é um conceito complexo. Enfim, estas distinções entre ângulo agudo, reto e obtuso são talvez um ponto de partida para a aprendizagem deste conceito. A medição dos ângulos é evidentemente um processo muito mais complexo. Mas o que fomos verificar, fomos estudar os documentos curriculares e, de facto, na altura em que estamos aqui a falar, estava em vigor um programa aprovado em 2007, a medição dos ângulos não fazia parte do programa do primeiro ciclo. Isto é curioso porque foi uma novidade também para os professores. Eles estavam de tal maneira habituados a esta ideia de medir ângulos que nem davam muito conta do que é que estava no programa, não estava no programa, e ficou claro que de facto não íamos preocupar-nos com a medição, iríamos deixar isso depois para o professor do segundo ciclo, iríamos procurar distinguir estes três tipos de ângulos. Mas a tarefa envolvia a construção de um quadrilátero com características definidas para cada situação. E, portanto, isto é um exemplo de uma tarefa que nós classificamos como uma tarefa aberta, uma tarefa de natureza exploratória. Como nós sabemos, um quadrilátero, por exemplo, com um ângulo reto, é muito fácil de construir. Quer dizer, um quadrado tem um ângulo reto, até tem 2 ângulos retos, até tem 3 ângulos retos. Portanto, o quadrado satisfaz a linha A, B, a linha B, C e D. E, evidentemente, houve alunos que descobriram que se tem 3 ângulos retos, o quarto ângulo também é reto. Isso era uma pergunta que não foi feita, mas foram alunos que descobriram e depois, na fase da discussão, puderam explicar isso e justificar aos seus colegas. O quadrado sem ângulos retos, ou o quadrilátero sem ângulos retos, é possível construir, uma grande variedade de quadriláteros nestas condições. Os alunos conseguiram, de uma maneira geral, todos conseguiram fazer isso muito bem. Os quadriláteros com os 3 ângulos obtusos já é uma situação bastante mais complicada para os alunos. Alguns conseguiram encontrar a resposta, outros não. O quadrilátero com 4 ângulos obtusos é uma impossibilidade e isto foi uma situação que alguns conseguiram também descobrir, bem como os 3 ângulos agudos e os 4 ângulos agudos, um outro caso, novamente, de impossibilidade. E, portanto, digamos, a ideia da tarefa é, em vez dos alunos estarem a memorizar digamos, e de uma forma muito imediata procurar
aplicar estes conceitos anglo-agudo, anglo-reto, anglo-obtuso, foram fazer algo, foi feito um apelo para que eles fizessem algo significativo com estes conceitos através de uma atividade de descoberta. Temos estratégias e dificuldades que surgiram. Alguns alunos, durante o período de trabalho autónomo, não conseguiram responder a algumas questões, mas todos conseguiram algum sucesso parcial respondendo a algumas das questões. E portanto, diversos alunos conseguiram verificar aqueles casos de impossibilidade. Diversos alunos verificaram que era possível construir um quadrilátero com 3 ângulos retos, e nesse caso o quarto ângulo também é reto, etc. E, portanto, as grandes dificuldades, ou as maiores dificuldades, foram aquelas que seriam de esperar no caso dos 3 quadriláteros com 3 ângulos retos e com os 3 ângulos obtusos. E as professoras, digamos, foi gratificante verificar que perceberam bastante bem como era possível conduzir uma aula desta maneira. Esta tarefa foi baseada numa tarefa que as professoras encontraram um conjunto de materiais disponível na internet, mas elas próprias adaptaram e fizeram alterações na tarefa que se revelaram adequadas aos alunos. A comunicação da sala de aula foi feita, de facto, procurando chamar os alunos a apresentar as suas estratégias e argumentar uns com os outros, e, portanto, é muito interessante ver como os alunos de 9, 10 anos conseguiram também, sem estarem muito habituados a fazer esse tipo de aula, ter esse tipo de forma de trabalho. Uma questão que está ligada a esta e que, de facto, nós damos muita atenção é a apreciação da natureza das tarefas. Eu já falei aqui de exercícios, falei também de explorações. Na matemática nós falamos muito também em problemas. E é muito curioso que a distinção que nós, na didática da matemática, fazemos entre problema e exercício é muito diferente daquela que faziam as professoras. Isto deu uma discussão muito interessante. Para as professoras, um problema é quando tem uma história, quando há algo que tem a ver com um contexto supostamente da vida real, então é um problema. Quando é apenas fazer uma conta, fazer um procedimento, é um exercício. E, de facto, não é esse o significado que nós damos. É um exercício, pode ter um contexto da vida real, mas se for uma tarefa muito simples em que os alunos aplicam algo que já sabem e encontram a resposta, é um exercício, não é um problema. E, por outro lado, uma tarefa que contenha uma dificuldade significativa para os alunos, é isso que nós chamamos problema. Uma outra tarefa que foi apresentada às professoras do segundo ciclo, agora estamos a falar de uma experiência que tem a ver com o segundo ciclo, é esta, que eu acho muito interessante, em que é dito: a figura seguinte representa 3/4 de uma tira de papel. Representa agora várias frações: 1/2, 2/3, 4/3, 3/2 dessa tira. Explica o teu raciocínio. E esta tarefa, as professoras leram isto e houve aqui um estranhamento muito grande, porque normalmente são dadas tarefas parecidas com esta, mas o que se diz é diferente. É: a figura seguinte representa uma tira de papel, indica agora o que são 3/4. Aqui é ao contrário. A figura seguinte não representa a tira, ela representa 3/4 da tira. E depois pede-se para representar diversas frações. Portanto, digamos, a questão está colocada ao contrário. Em vez de ser dada a unidade e pedir para se determinar a parte, aquilo que é feito aqui é dar-se a parte e pede-se outras partes. E, portanto, é uma tarefa com uma dificuldade significativa. Enfim, ela pode ser resolvida em 2 etapas, não é? Numa primeira etapa, a partir do que é dada uma parte, vamos reconstruir o todo, e depois, tendo o todo, então estamos na situação habitual, temos o todo, sabemos
terminar a parte. É muito interessante que a conversa entre as professoras que ficaram, elas próprias ficaram a pensar como é que se resolve a tarefa. Para elas não era uma tarefa habitual e, portanto, tiveram que pensar como é que os alunos vão fazer. E há uma das pessoas que diz primeiro tentar acrescentar a parte que falta para obter o todo, e para isso divide-se esta parte, ou seja, divide-se aquilo que foi dado. Se o que está aqui são 3/4, vai ter que ser dividido em 3 partes, para que cada parte seja 1/4, e depois teremos que acrescentar 1/4 e obtemos o todo. E, portanto, é preciso esta reconstrução da unidade, é preciso ter em conta que isto não é a unidade. Uma das professoras, portanto a Maria, diz logo, os alunos ao olharem para esta tarefa, eles vão dividir logo em 4, portanto eles vão fazer aquilo que fazem habitualmente e considerar que está ali a unidade, dividem em 4 e portanto não fazem aquilo que é pedido. A discussão depois, portanto, houve aqui alguma discussão que eu acho que é importante do ponto de vista da matemática envolvida, que obrigou a uma explicitação e a uma reflexão por parte das professoras que não é de facto habitual, e isto constitui um certo aprofundamento do ponto de vista didático sobre o ensino dos números racionais que é interessante registar. Mas a grande questão foi as pessoas dizerem: os nossos alunos não conseguem fazer isto, os nossos alunos não são, as nossas turmas não são muito boas, eles têm dificuldades de maneira geral em matemática, mas enfim, nós desafiámos quem não querem experimentar a ver se alguns conseguem fazer, e portanto este estudo de aula estava a ser feito com 5 professoras, das quais 3 lecionavam no 5º ano, isto era um tema do 5º ano de escolaridade, e portanto essas 3 aceitaram propor a tarefa nas suas turmas, e a coisa extraordinária é que em todas as turmas houve alunos que conseguiram fazer a tarefa. A expectativa das professoras que os alunos não conseguiriam, iriam todos errar, iriam todos fazer a leitura habitual, de facto não se concretizou. Claro que alguns erraram, não fizeram corretamente a tarefa, mas uns erraram, outros acertaram, e criou-se aqui uma situação interessante que foi depois explorada sobre, de facto, esta questão. Uma questão que nós procurámos também dar atenção neste trabalho é que, quer dizer, nós centramos nas dificuldades dos alunos, e o ponto de partida no estudo de aula, como eu já disse, é uma dificuldade de aprendizagem que os alunos tenham e seja identificada, mas é preciso olhar também para aquilo que os alunos conseguem fazer, não só as dificuldades, quer dizer, e é curioso que sobre as dificuldades os professores não tinham falavam com muita fluência, identificavam muitas dificuldades que os alunos iriam ter na realização desta ou daquela tarefa, mas tinham muito menos fluência a falar daquilo que achavam que os alunos eram capazes de fazer. Então nós, a partir de certa altura, procurávamos sempre muito esse contraponto, os aspectos positivos nas resoluções dos alunos, estratégias dos alunos que não tinham sido antecipadas como possíveis pelos professores. Portanto, nós, na linguagem, digamos, do estudo de aula, falávamos das surpresas, quer dizer, o que é que aconteceu de surpreendente que os alunos fizeram, e foi-se dando, a certa altura, atenção tanto às dificuldades como a esses aspectos positivos nas resoluções dos alunos. E registramos aqui várias destas surpresas, ou deste reconhecimento de estratégias dos alunos que foram surgindo a partir de certa altura. Isto surgiu como no estudo de aula? Surgiu porque nós, à medida que a aula vai sendo planeada, uma das coisas que se procurou fazer, portanto, nós levamos para as sessões materiais, entre os quais são
tarefas, como aquela que eu mostrei há pouco, da tira de papel, resoluções de alunos feitas em anos anteriores dessas tarefas, resoluções diferentes em que se olha para ver o que é que os alunos fizeram, e a certa altura decidiu-se fazer um diagnóstico, quer dizer, colocar algumas tarefas para perceber de facto como é que os alunos estavam a pensar acerca de conceitos que de alguma maneira seriam pré-requisitos para aquilo que se queria ensinar. Portanto, isso foi feito alguns a meio da preparação e, portanto, as professoras nas suas turmas fizeram isso, elas próprias conduziram essas aulas, recolheram as resoluções dos alunos e isso também é material de trabalho para as sessões. Portanto, e é sobre isso exatamente que estamos aqui a falar dos aspectos positivos nas resoluções dos alunos. Portanto, tudo isso faz parte ou fez parte, neste caso, do processo de preparação da tal aula que vai ser a aula que vai culminar, na qual vai culminar o estudo da aula. Aqui temos a identificação de justificações e generalizações. Eu vou talvez focar só na parte de baixo. Há aqui uma pergunta que é: será que 2/4 é igual a 8/16? Portanto, está-se a perguntar se as duas frações que ali estão são frações equivalentes. Há um momento da disciplina de matemática em que se estudam frações equivalentes e há uma regra que diz que duas frações são equivalentes se satisfazem uma certa condição. Mas os alunos ainda não tinham aprendido a regra e, portanto, não o poderiam utilizar para responder a esta pergunta. E, portanto, teriam que utilizar outros processos para tentar dar uma resposta. Este aluno diz sim e dá imediatamente uma justificação. Sim, porque 0,5 igual a 0,5. Portanto, o aluno está aqui a fazer um raciocínio. O raciocínio que o aluno está a fazer no fundo, ele está a dizer que 2/4 é uma representação de um determinado número racional, sob a forma de fração, mas essa 2/4 pode ser representado por 0,5. Ele sabe que 2/4 pode, por exemplo, dividir o 2 por 4, e se ele fizer isso, obtém 0,5. E o 8/16, a mesma coisa, também é igual a 0,5. E, portanto, estas duas quantidades são iguais, duas quantidades que são iguais a uma terceira. Isto é um princípio, digamos, da lógica que os alunos não aprenderam de lado nenhum, mas que todos sabemos desde Aristóteles que é verdadeiro e que os alunos também sabem utilizar intuitivamente. E, portanto, temos aqui uma justificação que curiosamente não foi pedida aos alunos. Eu acho que isto é muito interessante, porque exatamente o pedido de justificações e o pedido de generalizações são duas ideias às quais nós damos muita ênfase na disciplina de matemática, são dois elementos muito importantes da aprendizagem em matemática. Estes alunos são alunos de uma professora, isto é, digamos, é um trabalho anterior que foi feito e que a professora já tinha, digamos, de alguma maneira habituado os alunos à importância de apresentar justificações. Mas depois, a linha B dá uma ou mais justificações para a tua resposta à pergunta anterior. O aluno já tinha apresentado uma justificação e, portanto, achou que tinha que apresentar uma justificação mais completa. E, portanto, aquilo que nós vemos aqui em baixo é, enfim, uma justificação com cálculos mais detalhados. Mas, basicamente, é a mesma coisa. Mas, nessa altura, o que é que ele faz? Faz uma generalização. Um número a dividir pelo seu dobro é igual a 0,5. E, portanto, de alguma forma, o aluno foi sempre indo mais além do que aquilo que se pedia. Quando nós apenas pedíamos uma resposta sim ou não, ele deu uma justificação. Quando nós pedimos uma justificação, ele deu uma generalização. E, portanto, com isto, aquilo que nós fizemos era, com as professoras, tentar identificar se estava aqui, e cá está
neste caso de baixo, isto aqui é uma justificação, diz a Inês, relativamente aqui a este caso, e depois a Tânia, mas a outra que está ali já é uma generalizaçãozinha, enfim, já não é para todos, exatamente, alguns alunos terão mais facilidade em fazer que outros. E, portanto, isto, enfim, para vos enquadrar um pouco dentro daquilo que nós discutimos muito na didática da matemática como formas de raciocínio, temos o formular questões, a generalização como um aspecto muito importante do raciocínio matemático, que, ao fim e ao cabo, remete para os raciocínios indutivo e abdutivo, cujo propósito exatamente é produzir afirmações que são verdadeiras e que têm uma natureza geral, como processos indutivos ou abdutivos, e o raciocínio dedutivo, que se apoia muito na ideia de justificação. Isto é verdade por causa disto, por causa daquilo. Evidentemente, sempre muito com a preocupação de terem atenção às representações que os alunos usam, e viram ali a utilização em fração, a representação em numeral decimal, e também com a significação, ou seja, com os significados que os alunos atribuem àquilo que estão a fazer. E estamos aqui a ver este caso, penso que é um caso interessante, de uma tarefa que é uma tarefa puramente matemática. Os alunos não conhecem a tal regra que permite dizer se duas frações são equivalentes ou não, têm que pensar, têm que encontrar uma estratégia alternativa. Podemos dizer que eles estão aqui perante um problema, não é por facto de ter um contexto que é um problema pelo tipo de raciocínio que está implicado. E, portanto, uma das coisas que nós procuramos fazer com os estudos de aula, exatamente dentro desta perspectiva de criar uma abordagem à aprendizagem da matemática rica para os alunos, é a valorização destes processos de justificação e generalização. Um outro momento importante da aula de matemática, como eu já vos disse, é a preparação da discussão coletiva. E está aqui uma situação interessante em que, perante esta tarefa, dobra uma tira de papel em 2, 4, 8 partes iguais, representa de diversas formas a parte que obtiveste. Ora bem, a primeira parte é um exercício do mais simples que há, não é? Dobrar uma folha de papel em 2 partes iguais não tem dificuldade nenhuma. Aqui estamos no exercício. Em 4 partes iguais não tem dificuldade nenhuma, em 8 partes iguais não tem dificuldade nenhuma. Representa de diversas formas a parte que obtiveste. Isto é uma coisa que para os alunos do 5º ano estranha. Nunca tinham ouvido falar, nunca esta pergunta lhes tinha sido feita. Portanto, isto é uma pergunta que obriga a pensar o que é representar. Então, teve que haver alguma discussão sobre o que é representar, e os alunos, então, a partir dessa discussão, perceberam o que é que poderia ser uma representação, e aparecem aqui 2 respostas. Portanto, temos aqui a tira de papel, representada como tira e representada como metade. Portanto, isto é uma forma de representação, a que nós chamamos uma representação pictórica. Depois temos uma representação em linguagem verbal, comum, metade. Depois em fração, um meio, 1 a dividir por 2, um quociente. Depois 50%, uma percentagem, 0,5. Isto é o trabalho de um grupo, outro grupo fez exatamente a mesma coisa para 1/4, e aparentemente as duas resoluções são iguais, mas há aqui uma diferença. Estes aqui escrevem para 1/4, quarta parte, 1/4, 1 a dividir por 4, 25%, 0,4. 0,4, isto é um erro muito comum. 1/4, se eu quero representar 1/4 como numeral decimal, escrevo 0,4. Foi o que estes alunos fizeram. Aqueles ali fizeram corretamente. 1 a dividir por 4, 25%, 0,25. Então, aqui a discussão interessante é saber, havendo estas duas resoluções, qual é que é os alunos que o professor
tem interesse em chamar primeiro os que têm a resolução certa ou os que têm a resolução errada. Os que têm a resolução certa têm a vantagem de que eles apresentam a resolução. Certamente que os que têm a resolução errada vão ficar caladinhos, vão notar que a deles está mal, mas não vão ver ninguém a manifestar-se e pronto, e passa-se adiante. Se os que têm a resolução errada percebem ou não percebem a razão do seu erro, nunca vamos perceber. Começando pelos que têm a resolução errada, há a expectativa que alguém diga que está mal, que foi realmente o que aconteceu. Alguns alunos, a professora, neste caso, escolheu este grupo para começar a discussão e de facto houve uma discussão interessante sobre, de facto, qual a forma de representação em numeral decimal. Portanto, as resoluções erradas, neste caso, neste tipo de aula, são muito úteis porque são uma oportunidade de discussão e uma oportunidade de aprendizagem. E, portanto, temos aqui uma discussão que nós tivemos com estas professoras do segundo ciclo. Portanto, várias disseram que escolheriam a resolução B, que é a resolução que está certa, porque é o que está mais correto, matematicamente é o que está mais correto, é por aí que devemos começar. E, além disso, outra professora acrescentava, é que está escrita com melhor qualidade, está mais nítida, está melhor do ponto de vista formal. Mas outra professora que argumentou ao contrário, também se deve chamar a atenção destas, das resoluções erradas, e a Francisca argumentou muito no sentido da valorização exatamente destes aspectos da resolução, digamos, destas resoluções com erros poderem ser oportunidades de aprendizagem. Vamos tentar ver aqui um pouco o ambiente do estudo da aula. Este vídeo, é 1 minuto e meio, é feito no momento em que se reflete sobre a aula que se realizou. E, portanto, a aula que foi preparada ao longo daquelas sessões todas e que, fundamentalmente, nós procuramos que as tarefas venham dos professores. Quer dizer, nós damos contributos, damos sugestões, mas procuramos que a tarefa não seja nossa, das pessoas que dinamizam o estudo, mas sim dos professores. E, portanto, foram elas. A professora que deu a aula está aqui, é esta que está aqui, e temos uma reflexão que está a ser feita por outra professora sobre a tarefa que não correu dentro daquilo que era a expectativa das professoras.
Portanto, o balanço que as professoras fazem é que, de facto, em relação aos objetivos que tinham definido para a aula, não foram atingidos, os alunos não corresponderam da maneira que se esperava, mas houve outros objetivos que não tinham sido identificados como importantes e onde elas reconhecem que houve trabalho dos alunos e capacidade dos alunos de entender, nomeadamente, esta noção de frações equivalentes. E, portanto, esta ideia, esta perspectiva de trabalhar em estudos de aula, quando nós propomos aos professores, faz-lhes uma certa confusão, porque a ideia de andar um conjunto de sessões, 8 sessões a trabalhar um tema, é uma ideia estranhíssima. Aquilo que se espera numa formação é trabalhar, enfim, vários tópicos, percorrer vários assuntos, enfim, de geometria, de números e operações, mas cobrir uma parte significativa do currículo. Focar num conceito é uma ideia muito estranha, mas aquilo que eu procuro ilustrar aqui com este lado do slide é que, exatamente, o que nós temos aqui ao organizar a formação desta maneira é todo o trabalho de preparação, desde as questões mais globais da inserção do tópico do currículo, passando pelas orientações curriculares gerais, a articulação com tarefas anteriores, as capacidades e competências a desenvolver nos alunos, o diagnóstico das dificuldades dos alunos, dos seus conhecimentos prévios, as estratégias que eles podem ter, o que é que pode ser a aula, a tarefa da aula, as ações do professor durante a aula, a avaliação das aprendizagens. Portanto, nós, no fundo, não estamos a percorrer muitos tópicos do currículo, mas estamos a percorrer aquilo que é importante no trabalho do professor de preparação da aula. E, por outro lado, temos aqui, no processo de trabalho do estudo da aula, em grande medida, uma certa, um paralelo com aquilo que é o trabalho de investigação, tal como ele é feito por qualquer investigador. Há uma formulação de uma questão de partida, que dá origem ao processo. Há um trabalho aprofundado de preparação, que é tal trabalho mais demorado e que envolve, eventualmente, a leitura, não é uma revisão de literatura aprofundada, mas é uma leitura de um ou de outro documento que possa ser importante, o diagnóstico para a avaliação das dificuldades, a preparação detalhada da aula, a preparação da recolha de dados. A recolha de dados é depois o momento da aula de investigação e a reflexão é a parte, digamos, da análise de dados que corresponde à reflexão. E pode existir, e em alguns casos existe, a divulgação da experiência, que também faz um paralelo com o trabalho de investigação que se pratica em ciência. Há uma discussão, o que é investigação, o que é que não é investigação, se pode-se chamar a este processo um processo investigativo ou não. Isto agora depende da forma mais restritiva ou mais alargada que queremos dar à palavra investigação, mas o que eu penso, que não há dúvida, é que há um certo paralelo e, do meu ponto de vista, isto tem, digamos, uma lógica muito interessante e tem uma coisa que para mim é muito positiva, que é ter um princípio, um meio e um fim. Isto acaba com a análise dos dados, com a reflexão sobre a aula, com a divulgação da experiência. E, portanto, temos um conjunto de questões fundamentais da prática letiva que estão aqui envolvidas no estudo da aula, por um lado, e, por outro lado, com um processo de investigação sobre a prática que nós reconhecemos nestes processos de trabalho. Problemas e condições, potenciais problemas que são colocados muitas vezes, a presença do grande número de observadores, se perturba os alunos ou não. A nossa experiência não tem perturbado. Os alunos, pelo contrário, até alunos de turmas problemáticas comportam-se de uma forma que os professores ficam surpreendidos. Vale a pena tanto trabalho para analisar a aprendizagem de um só tópico, digamos, só depois de realizar é que se percebe o valor formativo de percorrer toda esta experiência, mas é um aspecto que é possível também valorizar.
E a questão se o professor é ou não é também avaliado pelos colegas. Isto é uma questão difícil de aceitar para muitos professores e que, evidentemente, a um certo nível, há sempre uma avaliação que é feita dos colegas que estão a observar a aula e, por muito que se foquem nos alunos, acabam por observar também o que o professor faz. Mas o que é importante é que, de facto, a discussão se foque nas aprendizagens dos alunos e nas dificuldades dos alunos. Condições necessárias, uma série de condições que eu procurei aqui elencar. Capacidade de liderança, alguém que saiba conduzir, de facto, este processo, questões que têm a ver com horários, disponibilidade dos participantes para trabalhar com colegas, para investir e para participar de uma forma construtiva e colaborativa neste tipo de processo. Aprendizagens profissionais dos professores, temos salientado diversas e procurei mostrar aqui, de facto, alguns exemplos. E, finalmente, para concluir, de facto, e voltando às ideias iniciais, é um processo que permite, de facto, um trabalho de natureza colaborativa, que permite combinar momentos de trabalho estruturado dos professores e de trabalho também exploratório. Aquilo que nós procuramos que eles façam com os alunos também é feito no estudo da aula, conjugar conhecimento proveniente da investigação com conhecimento experiencial dos participantes, favorecer o conhecimento do professor e esta capacidade do professor aprender a partir da sua prática e, portanto, enfim, do nosso ponto de vista, é mais uma forma de trabalho que podemos utilizar para promover o desenvolvimento profissional dos professores e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento de uma cultura profissional que valoriza aspectos de colaboração, reflexão e investigação sobre a prática. Muito obrigada, professor.